Você já percebeu como às vezes você entra em um ambiente leve e tranquilo e sai de lá completamente esgotado, como se algo tivesse drenado a sua energia sem você nem perceber? Como se de alguma forma você tivesse absorvido emoções que nem eram suas. Talvez você já tenha sentido isso ao conversar com alguém. Alguém que reclama muito, alguém que vive em conflito, alguém que parece carregar uma nuvem pesada ao redor e, sem perceber, você começa a se sentir igual. Agora me diz, já aconteceu de você estar bem e depois de alguns minutos com essa pessoa, sua mente ficar confusa, seu corpo pesado e um cansaço estranho aparecer? Como se você tivesse vivido algo intenso, mesmo sem ter acontecido nada diretamente com você? Eu e meus discípulos já observamos isso muitas vezes, e no início, quase todos cometem o mesmo erro. Acreditam que isso é empatia, que isso é amor, que isso é ser uma boa pessoa. Mas, e se eu te disser que, na maioria das vezes, isso não é compaixão, é envolvimento inconsciente? Percebe a diferença? Existe um ponto muito sutil onde o cuidado se transforma em perda de si mesmo. E esse ponto, quase ninguém percebe quando atravessa. Pensa comigo. Quando você vê alguém sofrendo, algo dentro de você se abre automaticamente. Isso é natural. O ser humano foi moldado para se conectar, para sentir o outro. Só que existe um detalhe que poucos entendem. Sentir o outro não significa se tornar o outro. Mas é exatamente isso que começa a acontecer, aos poucos, silenciosamente. Você começa ouvindo, depois começa se preocupando, depois começa tentando resolver, e quando percebe, já está carregando um peso que nunca foi seu. E o mais curioso, você ainda chama isso de bondade. Eu já vi isso em muitos dos meus alunos. Pessoas incríveis, com um coração genuíno, mas completamente esgotadas. E quando eu perguntava, por que você está tão cansado? A resposta quase sempre era a mesma. Porque eu me importo demais. E aqui começa a nossa primeira verdade. Uma verdade que pode incomodar um pouco, mas que liberta. Nem todo se importar é saudável. Fica em silêncio por um momento e observa isso dentro de você. Quantas vezes você confundiu se importar com se sacrificar? Quantas vezes você colocou o bem-estar de outra pessoa acima do seu, achando que isso era amor? Agora respira, devagar. Existe um ensinamento antigo que eu compartilho com meus discípulos. Um ensinamento que no começo parece simples, mas muda tudo quando você realmente entende. O sofrimento do outro não é seu para carregar. Você pode testemunhar, você pode apoiar, você pode estar presente, mas você não pode viver aquilo por ele. E talvez uma parte de você resista a isso agora. Talvez surja um pensamento dizendo, mas se eu não fizer isso, eu vou ser frio, egoísta. Já percebeu como essa voz aparece? Essa é uma das armadilhas mais sutis da mente. E aqui entra algo que a psicologia moderna e a neurociência começaram a compreender com mais clareza nos últimos anos. Existe um sistema no seu cérebro chamado sistema de neurônios espelho. Ele faz com que você literalmente sinta o que o outro sente. É por isso que você se emociona com um filme. É por isso que você sente tensão ao ver alguém ansioso. Mas o ponto que poucos te explicam é que esse sistema não foi feito para te aprisionar. Foi feito para te dar consciência, não para te fazer absorver tudo sem filtro. Quando você não tem clareza interna, esse mecanismo vira uma porta aberta. Qualquer emoção entra, qualquer dor se instala. E é aqui que começa o desgaste. Agora deixa eu te perguntar. Você já percebeu como algumas pessoas sempre parecem precisar de ajuda, mas nunca realmente mudam? Eu e meus discípulos já refletimos muito sobre isso. E existe um padrão claro. Quando você assume o papel de quem salva, o outro inconscientemente assume o papel de quem precisa ser salvo. E sem perceber, vocês dois entram em um ciclo. Você dá mais, a pessoa continua igual. Você dá mais ainda. E no final, quem se perde é você. Agora observa com honestidade. Isso já aconteceu com você? Talvez em um relacionamento, talvez em uma amizade,
talvez até dentro da sua própria família. Existe uma história antiga sobre o Buda que eu gosto de contar para meus discípulos. Um homem se aproximou dele, desesperado, pedindo ajuda para acabar com seu sofrimento. O Buda ouviu em silêncio, com presença, sem interromper. E depois de um tempo ele perguntou algo simples. Se alguém te oferece um presente e você não aceita, a quem esse presente pertence? O homem respondeu, a quem tentou dar. Então, o Buda disse, da mesma forma, o sofrimento que não é seu, não precisa ser aceito. Percebe a profundidade disso? Você pode estar aceitando dores que nunca foram suas, simplesmente porque nunca te ensinaram que você pode não aceitar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar a forma como você se observa a partir de hoje. Quando alguém próximo a você está em sofrimento, você está ajudando por presença ou por medo? Medo de perder a pessoa, medo de parecer indiferente, medo de não ser suficiente. Respira e só observa. E se isso que estamos conversando está fazendo sentido para você, se em algum momento você sentiu como se essas palavras estivessem descrevendo algo dentro da sua própria mente, então já aproveita agora, no meio desse caminho que estamos construindo juntos. Se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo de algo muito mais profundo que a gente vai explorar. E se esse tipo de reflexão te toca de alguma forma, deixa o like também, porque isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que, assim como você, talvez estejam carregando pesos que nunca foram delas. Agora, voltando. Existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso tudo, e poucos percebem. Quando você começa a absorver o estado emocional dos outros, você não está apenas se cansando. Você está lentamente se desconectando de si mesmo. Sua paz começa a depender do outro. Seu humor começa a depender do outro. Seu estado interno deixa de ser seu e passa a ser um reflexo do ambiente. E isso, meus discípulos, é o começo da perda de liberdade. A neurociência também mostra que quando você vive constantemente reagindo ao estado emocional de outras pessoas, seu cérebro entra em um padrão de hiperativação emocional. A amígdala, que é responsável por detectar ameaças, começa a ficar mais sensível, mais reativa, como se estivesse sempre esperando o próximo problema. E o resultado? Ansiedade, cansaço, confusão mental, dificuldade de sentir paz mesmo quando tudo está aparentemente bem. Agora me diz, isso parece familiar? Talvez você tenha achado que isso era só seu jeito, mas não é. Isso é um padrão que pode ser observado, compreendido e transformado. E é exatamente isso que nós vamos fazer juntos, passo a passo, sem pressa. Mas antes de continuar, eu quero que você leve algo com você desse primeiro momento. Nem toda dor que você sente é sua. Talvez, só talvez, o primeiro passo para recuperar sua paz seja parar de carregar aquilo que nunca te pertenceu. Agora fica com isso por um instante e me diz, com sinceridade, você consegue perceber, na sua própria vida, quais dores você está carregando que não são suas? Agora, continua comigo por um instante, porque o que você começou a perceber no bloco anterior ainda é só a superfície. Existe um ponto mais profundo nisso tudo. Um ponto que eu observo há anos, tanto em mim quanto nos meus alunos, especialmente em pessoas entre 40 e 60 anos, que já viveram bastante, já passaram por relações, responsabilidades, perdas, e mesmo assim ainda carregam algo que nunca foi resolvido. Deixa eu te perguntar com calma. Você já sentiu que em algum momento da sua vida você se tornou o forte? Aquele que segura tudo, aquele que escuta todo mundo, aquele que resolve, mas quase nunca é ouvido de verdade? Percebe como isso começa de forma silenciosa? Talvez lá atrás, dentro da sua família, você foi a pessoa que precisava manter a paz. Talvez você aprendeu que precisava ser compreensivo, que precisava evitar conflitos, que precisava cuidar dos outros para que tudo ficasse bem. E no começo, isso parece uma qualidade, mas com o tempo, isso vira um padrão.
E o problema não é o padrão em si. O problema é quando você não percebe que está preso nele. Eu me lembro de um dos meus discípulos, um homem já na casa dos 50 anos, bem-sucedido, respeitado, mas completamente esgotado por dentro. Ele me disse algo que ficou marcado. Ele falou: "Eu não sei mais quando eu estou ajudando ou quando eu estou me sacrificando." Olha a profundidade disso. E talvez uma parte de você entenda exatamente o que ele quis dizer, porque existe uma linha muito tênue entre ajudar e se anular. E quando essa linha é ultrapassada, você começa a desaparecer aos poucos, não de forma dramática, mas de forma sutil. Você para de dizer o que sente, começa a evitar conflitos, aceita coisas que te machucam, tudo em nome da harmonia. Agora observa, isso é paz ou é medo disfarçado? Respira, porque aqui entra um dos pontos mais importantes de todo esse caminho. Muitas pessoas acreditam que estão sendo maduras, quando na verdade estão apenas se adaptando ao desconforto. E a psicologia moderna fala muito sobre isso. Chama-se condicionamento emocional. Seu cérebro aprende, ao longo da vida, que certas atitudes evitam dor. Então, você repete essas atitudes automaticamente, mesmo que elas te prejudiquem. E a neurociência mostra que esses padrões ficam literalmente gravados nas conexões neurais. Ou seja, quanto mais você se coloca nesse papel de aquele que suporta tudo, mais automático isso se torna. Agora, deixa eu te perguntar algo bem direto. Quantas vezes você já disse tudo bem, quando na verdade não estava nada bem? Quantas vezes você ficou em silêncio, não porque estava em paz, mas porque estava cansado de explicar? Percebe? Isso não é leveza, isso é acúmulo. E o acúmulo, cedo ou tarde, cobra um preço. Agora deixa eu te contar uma pequena história que eu sempre compartilho com meus discípulos. Havia um monge que caminhava com seu mestre por uma estrada longa. No caminho, eles encontraram uma mulher tentando atravessar um rio. Ela estava com medo, não conseguia passar. O monge mais jovem, sem pensar muito, carregou a mulher no colo e atravessou o rio com ela. Depois disso, eles continuaram caminhando em silêncio por horas. Até que já no fim do dia, o monge mais velho disse: "Por que você carregou aquela mulher? Você sabe que não devemos fazer isso." E o monge respondeu: "Eu a carreguei por alguns minutos. O Senhor ainda está carregando ela até agora. Percebe? Às vezes, o peso não está na situação, está no quanto você continua carregando aquilo dentro de você." Agora volta para a sua vida. Quantas situações você já deixou para trás, mas ainda continua carregando emocionalmente? Quantas pessoas já não fazem mais parte da sua rotina, mas ainda ocupam espaço na sua mente? Isso, meus discípulos, é o que drena a sua energia. Não é o outro. É o apego ao que aconteceu. E aqui entra um ensinamento profundo do Dharma, a impermanência. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma, mas a mente insiste em segurar. E quando você segura, você sofre. Simples assim. Agora, eu quero que você pare por um instante e só observe sua própria mente. Quando você lembra de alguém que te desgastou, o que acontece no seu corpo? Existe tensão? Existe um aperto? Existe uma agitação? Isso não está acontecendo por causa da pessoa. Está acontecendo por causa da memória sendo reativada. E a neurociência explica isso de forma muito clara. Seu cérebro não diferencia totalmente o que é real do que é lembrado com intensidade. Ou seja, ao reviver certas emoções, você está, de certa forma, passando por aquilo de novo. Agora entende por que você se sente cansado, mesmo quando está sozinho? Você não está sozinho. Você está acompanhado pelas suas memórias. Respira fundo. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque isso aqui muda completamente a forma como você começa a se observar. Não se trata mais de culpar o outro, mas de perceber o que você continua alimentando dentro de si. E aqui vai uma pergunta que pode ficar com você pelo resto do dia. Você está vivendo o presente ou está reagindo ao passado? Pensa nisso com calma. E no meio da sua rotina,
seja lavando uma louça, dirigindo ou simplesmente sentado em silêncio. Observa quantas vezes sua mente volta para situações antigas, para pessoas, para conflitos, e como isso altera o seu estado. Isso é prática, isso é consciência, e é aqui que começa a liberdade. Agora, existe um próximo nível que a gente precisa tocar, e ele pode ser um pouco desconfortável, mas extremamente libertador, porque não é só sobre carregar o outro, é sobre precisar carregar o outro. E quando você entende isso, algo começa a mudar de verdade. Mas antes de irmos para esse ponto, fica com essa reflexão. Se você parasse hoje de carregar emocionalmente tudo aquilo que já passou, quem você seria sem esse peso? Respira, porque no próximo passo, a gente vai entrar exatamente nesse lugar. Agora, respira de novo, porque o que vamos tocar aqui é mais sutil e talvez mais verdadeiro do que tudo que foi dito até agora. Até aqui nós falamos sobre carregar o outro, sobre absorver emoções, sobre padrões que se repetem. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. Por que eu sinto que preciso fazer isso? Percebe? Essa pergunta muda tudo. Por que meus discípulos? Em muitos casos o problema não é apenas o outro, é o papel que você assumiu sem perceber. E eu quero que você escute isso com calma. Existe uma parte dentro de você que quer ser necessária. Não por maldade, não por ego consciente, mas por uma necessidade muito antiga de pertencimento. Eu já vi isso muitas vezes nos meus alunos. Pessoas que passaram a vida sendo úteis, sendo responsáveis, sendo aquele ponto de apoio para todos, mas que lá no fundo carregam um medo silencioso. Se eu parar de ser assim, será que ainda vão precisar de mim? Fica em silêncio um instante. Isso toca em algum lugar aí dentro? Porque aqui a gente começa a entrar em um território mais profundo, onde a compaixão se mistura com identidade. Você não está apenas ajudando, você está sendo alguém através disso. E quando isso acontece, ajudar deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obrigação emocional. Agora pensa comigo, se alguém que você sempre ajudou, de repente não precisasse mais de você, como você se sentiria? Aliviado ou vazio? Essa pergunta é uma chave, porque muitas pessoas não percebem, mas estão presas não à dor do outro, mas ao papel que construíram em cima dessa dor. E aqui entra algo muito interessante que a psicologia explica. Existe um conceito chamado reforço emocional. Toda vez que você ajuda alguém e recebe reconhecimento, gratidão ou até dependência, seu cérebro libera dopamina. Isso cria um ciclo. Você ajuda, se sente necessário, recebe validação, reforça o comportamento. E sem perceber, você começa a buscar situações onde pode continuar sendo esse salvador. Agora, olha que curioso. A neurociência mostra que o cérebro não busca felicidade, ele busca familiaridade. Então, se durante anos você se acostumou a viver nesse papel, ele vai continuar te puxando para isso, mesmo que isso te desgaste. Agora me diz com sinceridade, quantas vezes você entrou em relações, amizades ou até situações onde no fundo você já sabia que ia acabar se sobrecarregando. E mesmo assim, você foi. Percebe o padrão? Isso não é coincidência. Isso é identidade em ação. E aqui entra um ensinamento profundo do Dharma, o conceito de não-eu. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas poucas pessoas realmente compreendem. O que o Buda ensinava não era que você não existe, mas que aquilo que você chama de eu é, na verdade, um conjunto de padrões, hábitos, histórias e condicionamentos. Ou seja, esse eu que precisa ajudar, esse eu que precisa ser forte, esse eu que não pode decepcionar, não é quem você é quem você aprendeu a ser. Agora deixa isso assentar. Se isso é aprendido, isso também pode ser desaprendido. Mas aqui vem o ponto delicado. Quando você começa a soltar esse papel, pode surgir um vazio. E muitas pessoas fogem desse vazio, porque não sabem o que ele significa. Mas eu vou te mostrar uma outra forma de ver isso.
Esse vazio, se não é perda, é espaço. Espaço para você existir sem precisar se provar. Espaço para você sentir sem precisar reagir. Espaço para você amar sem se perder. Respira. Eu lembro de uma situação com um dos meus discípulos. Ele me disse: se eu parar de ajudar todo mundo, eu não sei quem eu sou. E eu respondi algo simples, mas que mudou a forma como ele se via. Então, talvez, pela primeira vez, você vai ter a chance de descobrir. Percebe a inversão? O que parecia uma crise, na verdade era uma abertura, e isso se conecta diretamente com o que a neurociência chama de plasticidade cerebral. Seu cérebro não é fixo. Ele muda, ele se adapta, ele se reorganiza. Quando você começa a agir diferente, mesmo que seja desconfortável no início, novas conexões começam a se formar. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Mas existe uma etapa importante nesse processo, e eu quero que você preste atenção nisso. Antes de mudar o comportamento, você precisa perceber o impulso. Aquele momento exato em que alguém começa a desabafar, e algo dentro de você já quer entrar no modo resolver. Aquele momento em que você sente vontade de dizer, deixa que eu faço. Aquele instante é a porta. E a pergunta não é, o que eu faço agora? A pergunta é, isso está vindo da minha presença ou do meu padrão? Fica com isso. Porque essa pergunta, meus discípulos, tem o poder de interromper anos de condicionamento. Agora, deixa eu te perguntar algo mais profundo ainda. Você está ajudando ou está tentando ser amado através da ajuda? Respira, não precisa responder agora. Só observa o que surge. Porque muitas vezes, o que chamamos de amor é, na verdade, um pedido silencioso para sermos vistos, reconhecidos, valorizados. E não há nada de errado nisso. Mas quando isso não é consciente, vira prisão. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque a partir daqui, a gente começa a sair da superfície e entra em algo mais real, mais honesto, mais libertador. Agora, existe um próximo passo, e ele muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Não é mais sobre entender, é sobre começar a agir de forma diferente. E isso envolve algo que muita gente evita, limites. Mas não aqueles limites duros, frios. E sim, limites conscientes. Limites que não fecham o coração, mas protegem a sua paz. E é exatamente isso que a gente vai explorar no próximo bloco. Mas antes de seguir, fica com essa pergunta ecoando aí dentro. Se você não precisasse mais provar o seu valor ajudando os outros, como você viveria suas relações a partir de agora? Perfeito. Continua comigo. Porque agora a gente começa a entrar em um ponto que não é só entendimento, é transformação real. Respira, porque até aqui você começou a perceber algo importante. Você não está apenas reagindo às pessoas, você está seguindo padrões internos que foram se formando ao longo da sua vida. E agora que você começa a enxergar isso, algo curioso acontece. Você começa a ter escolha. E talvez isso soe simples, mas não é. Porque durante muito tempo, você não estava escolhendo. Você estava apenas respondendo automaticamente. Alguém precisava de ajuda. Você ia. Alguém desabafava. Você absorvia. Alguém se perdia. Você tentava resgatar. Mas agora, existe um pequeno espaço. Um espaço entre o impulso e a ação. E é nesse espaço, meus discípulos, que a sua liberdade começa a nascer. Agora me diz, você consegue perceber esse momento dentro de você? Aquele instante sutil, antes de você dizer sim, antes de você se envolver, antes de você se entregar completamente? Esse é o ponto. E quanto mais você observa esse ponto, mais ele cresce. A psicologia chama isso de autorregulação emocional. E a neurociência mostra que quando você começa a observar seus impulsos sem agir imediatamente, você ativa regiões mais conscientes do cérebro, como o córtex pré-frontal, que é responsável por decisões mais equilibradas. Ou seja, você deixa de reagir
e começa a responder. E isso muda tudo. Agora deixa eu te trazer uma metáfora simples, do dia a dia, para você sentir isso de forma mais clara. Imagina que sua mente é como uma casa, e durante muito tempo, a porta dessa casa ficou aberta. Qualquer pessoa entrava, qualquer emoção entrava, qualquer problema se instalava ali dentro. E você achava que precisava cuidar de tudo. Mas agora, pela primeira vez, você percebe que existe uma porta, e que essa porta pode ser observada. Não para fechar o mundo, mas para escolher o que entra e o que não entra. Percebe a diferença? Isso não é se fechar. Isso é ter consciência. Agora, eu quero que você faça algo comigo. Não como um exercício forçado, mas como um pequeno compromisso interno. Se isso que você está ouvindo está tocando em algo real dentro de você, se você está começando a perceber padrões que antes eram invisíveis, então eu quero que você faça uma pequena promessa, simples, mas poderosa. Pode ser agora. Enquanto você está aqui comigo, escreve nos comentários ou apenas afirma dentro de você, com presença. Eu deixo ir o que não me pertence, sem pressa. Sente o peso dessa frase. Eu deixo ir o que não me pertence. E se fizer sentido, você pode ir além. Eu libero as dores que carreguei por tanto tempo e que nunca foram minhas. Percebe o que acontece no seu corpo quando você diz isso? Existe um leve alívio, ou talvez até uma resistência. E tudo bem, porque isso não é só uma frase, é o começo de um novo posicionamento interno. E continua comigo, porque mais à frente, nós vamos integrar tudo isso de uma forma mais profunda, em um relaxamento guiado, uma meditação, onde você vai poder sentir isso não só na mente, mas no corpo, na respiração, na sua presença. Mas por agora, apenas fica com essa semente. Agora, existe algo importante que eu preciso te mostrar, porque muitas pessoas entendem tudo isso, mas ainda assim continuam presas. E o motivo é simples. Elas acreditam que colocar limites é machucar o outro. Já percebeu isso? Talvez você já tenha sentido isso. Aquele desconforto, aquele aperto, quando você pensa em dizer não. Como se você estivesse sendo egoísta, como se estivesse abandonando alguém. Mas deixa eu te mostrar uma outra perspectiva. Eu já vi isso em muitos dos meus discípulos, principalmente aqueles que passaram a vida inteira sendo o apoio de alguém. Quando eles começam a mudar, quando começam a dizer não, algo interessante acontece. Algumas pessoas ao redor começam a reagir. Elas estranham, questionam, às vezes até se afastam. E aí surge o medo. Será que eu estou errado? Respira, porque aqui está uma das verdades mais importantes desse caminho. Quando você muda, você quebra padrões, não só seus, mas dos outros também. E nem todo mundo está preparado para isso. Agora pensa comigo. Se alguém estava acostumado a te ver sempre disponível, sempre resolvendo, sempre cedendo, o que acontece quando você para? Existe um vazio naquele espaço, e esse vazio pode incomodar. Mas isso não significa que você está errado. Significa que o padrão está sendo quebrado. E a psicologia explica isso de forma muito clara. Relacionamentos se organizam em sistemas. Quando uma pessoa muda, o sistema inteiro tenta voltar ao equilíbrio antigo. Por isso, a resistência. Por isso, o desconforto. Mas aqui vai uma pergunta importante. Você quer manter o padrão ou quer viver em paz? Respira. Porque às vezes, manter a paz externa significa perder a paz interna. E isso, com o tempo, cobra um preço alto. Agora deixa eu te contar algo simples, mas muito real. Já percebeu como, quando você começa a respeitar seus próprios limites, você começa a se sentir mais leve? Não porque o mundo mudou, mas porque você parou de se abandonar. E isso, meus discípulos, é um dos maiores atos de compaixão que você pode ter, não só com o outro, mas com você mesmo.
Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque o que estamos construindo aqui não é apenas entendimento, é um novo jeito de se posicionar na vida, um jeito mais consciente, mais leve, mais verdadeiro. Agora, existe um próximo passo, e ele é ainda mais profundo. Porque não basta apenas perceber, não basta apenas colocar limites. Existe algo que sustenta tudo isso, e esse algo é a sua relação com a sua própria mente. Porque no final, não é o outro que te prende, é o que acontece dentro de você quando o outro aparece. E é exatamente isso que a gente vai começar a explorar no próximo bloco. Mas antes de seguir, fica com isso ecoando dentro de você. Quando você diz que se importa com alguém, você está incluindo você nessa equação ou está se deixando de fora? Respira e observa. Perfeito. Então vem comigo, porque agora a gente entra em um dos pontos mais silenciosos e mais decisivos de toda essa jornada. Respira, porque tudo o que falamos até aqui, sobre carregar o outro, sobre padrões, sobre identidade, sobre limites, tudo isso começa e termina em um único lugar, na sua mente. Mas não da forma como você talvez imagine. Deixa eu te perguntar com calma. Você já percebeu que muitas vezes a situação em si nem é o que mais te desgasta, mas sim o que você continua pensando sobre ela depois? Você sai de uma conversa aparentemente normal, mas horas depois ainda está lá dentro, revivendo, analisando, imaginando o que poderia ter dito, o que deveria ter feito. E sem perceber, você continua preso. Eu e meus discípulos observamos isso com muita clareza, principalmente em pessoas entre 40 e 60 anos, que já carregam uma vida inteira de experiências e uma mente treinada a revisitar o passado. E aqui está o ponto. Você não está sofrendo apenas pelo que aconteceu. Você está sofrendo pelo que a sua mente continua recriando. Percebe isso? Agora fica em silêncio por um instante e observa. Quando um pensamento sobre alguém surge, você escolhe esse pensamento, ou ele simplesmente aparece? Essa pergunta é uma das mais importantes que você pode fazer, porque ela revela algo essencial. Você não é o seu pensamento, mas durante muito tempo você acreditou que era. E aqui entra um ensinamento profundo do Dharma. A mente é como o céu, e os pensamentos são como nuvens. As nuvens vêm, vão, mudam de forma, desaparecem, mas o céu permanece. Agora me diz, você tem vivido como o céu ou como as nuvens? Respira, porque quando você se identifica com cada pensamento, cada emoção, cada reação, você se perde no movimento. Mas quando você começa a observar, sem se fundir, algo muda. E isso não é filosofia, isso é prática. A psicologia chama isso de metacognição, a capacidade de observar seus próprios pensamentos. E a neurociência mostra que quando você desenvolve essa habilidade, você reduz a atividade das áreas ligadas à ruminação e ao estresse, e fortalece circuitos ligados à clareza e regulação emocional. Ou seja, você começa a sair do automático. Agora deixa eu te trazer uma cena simples, do dia a dia. Imagina que você está dirigindo e alguém te fecha no trânsito. Na hora, surge irritação, tensão, talvez até raiva. Isso é automático. Mas o que acontece depois? Você segue dirigindo ou continua discutindo mentalmente com aquela pessoa por mais 10, 20, 30 minutos? Percebe? O evento foi rápido, mas o sofrimento foi prolongado pela mente. Agora traz isso para suas relações. Quantas vezes alguém disse algo, fez algo, e você continuou carregando aquilo por dias, semanas, às vezes anos? E o mais curioso, a outra pessoa já seguiu a vida, mas você ainda está lá. Isso, meus discípulos, é apego mental. E o apego não está no outro, está na repetição interna. Agora eu quero que você observe algo com muita atenção. Da próxima vez que um pensamento sobre alguém surgir, não tente bloquear, não tente lutar. Apenas observe como ele começa,
como ele ganha força e como ele, eventualmente, se dissolve. Você não precisa fazer nada, só não precisa entrar. Percebe a diferença? Isso é liberdade. Agora me diz, você já teve momentos, mesmo que breves, em que sua mente ficou em silêncio? Talvez ao olhar o céu, talvez ao caminhar, talvez em um instante de presença. E nesses momentos, existia sofrimento? Ou existia apenas paz? Respira. Porque isso mostra algo muito importante. O sofrimento não está na vida. Está no movimento constante da mente. E quando você aprende a observar esse movimento, sem se perder nele, você começa a recuperar algo que nunca perdeu de verdade, sua presença. Eu lembro de uma história que gosto de compartilhar com meus discípulos. Um discípulo chegou até seu mestre e disse: "Minha mente não para, ela me cansa. Eu não tenho paz." O mestre respondeu apenas: "Mostre-me essa mente." O discípulo ficou em silêncio, confuso, e depois de um tempo disse: "Eu não consigo encontrá-la." E o mestre respondeu: "Então quem está sendo perturbado?" Percebe a profundidade disso? Aquilo que parece tão sólido, tão real, quando observado de perto, começa a perder força. E isso não significa que você nunca mais vai sentir emoções. Significa que você não vai mais se perder dentro delas. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque agora a gente começa a tocar em algo ainda mais profundo. Se você não é seus pensamentos, se você não é seus padrões, se você não é o papel que você assumiu, então, quem é você? Quando tudo isso se aquieta, respira. Não precisa responder agora. Só sente o espaço que essa pergunta abre, porque é nesse espaço que começa algo novo. E é a partir daqui que a gente entra em um nível ainda mais silencioso, mais sutil, onde não se trata mais de controlar a mente, mas de compreender a natureza dela. E quando isso acontece, a relação com os outros muda, a relação com você muda, e o peso começa a desaparecer naturalmente. Mas antes de irmos para esse próximo ponto, fica com uma prática simples. Hoje, em algum momento do seu dia, quando um pensamento surgir sobre alguém, não siga ele imediatamente. Apenas observe e pergunta para si mesmo: isso está acontecendo agora ou só na minha mente? Respira e percebe o que muda. Porque no próximo passo, a gente vai entrar exatamente no lugar onde tudo isso começa e onde tudo isso também pode terminar. Perfeito, continua comigo, porque agora a gente vai entrar em um ponto ainda mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais transformador. Respira. Até aqui você começou a perceber algo essencial. Não é o outro que te prende, não é a situação, não é nem mesmo o passado. É a forma como a sua mente se relaciona com tudo isso. E agora, eu quero te mostrar algo que eu observo há muitos anos. Algo que aparece com muita força em pessoas entre 40 e 60 anos, que já viveram bastante, mas ainda carregam um certo peso interno difícil de explicar. É como se a vida tivesse seguido, mas algo dentro ainda estivesse preso. Já sentiu isso? Como se existisse uma leve tensão constante, um cansaço que não vem do corpo, mas da mente. E quando você para, quando finalmente tem um momento de silêncio, ao invés de descanso, surgem pensamentos, lembranças, preocupações, e você volta a se envolver. Percebe? Agora deixa eu te perguntar algo com muita honestidade. Você sabe ficar em silêncio com você mesmo, sem precisar se distrair? Sem celular, sem conversa, sem ocupar a mente? Ou o silêncio começa a incomodar? Respira, porque essa pergunta revela algo muito profundo. Muitas pessoas não estão cansadas da vida, estão cansadas da própria mente e fazem de tudo, mesmo sem perceber, para não ficar sozinhas com ela. E aqui entra um ponto essencial do Dharma. A mente não precisa ser silenciada à força, ela precisa ser compreendida, porque quanto mais você tenta controlar, mais ela reage. Mas quando você observa, algo diferente acontece. Agora deixa eu te trazer uma metáfora simples. Imagina um lago.
Quando o vento está forte, a superfície fica agitada, turbulenta. Você não consegue ver o fundo. Mas quando o vento diminui, naturalmente, a água começa a se acalmar e o fundo se revela. Percebe? Você não precisa forçar o lago a ficar calmo. Você só precisa parar de agitar. Agora, traz isso para sua mente. Quantas vezes você alimenta pensamentos, revivendo situações, imaginando cenários, criando diálogos internos, sem nem perceber? Isso é o vento. E enquanto esse vento continua, a mente nunca descansa. A neurociência chama isso de modo padrão do cérebro, um estado em que a mente fica vagando, criando narrativas, revivendo o passado, projetando o futuro. E estudos mostram que quanto mais tempo você permanece nesse estado, maior tende a ser a sensação de insatisfação e ansiedade. Ou seja, não é só o que aconteceu, é o quanto você continua pensando sobre isso. Agora deixa eu te contar algo que eu sempre compartilho com meus discípulos. Um homem procurou um mestre e disse: "Eu quero paz." O mestre olhou para ele e disse: "Retire o eu e retire o quero. O que sobra é paz." Parece simples, mas olha a profundidade. O eu é a identidade, o quero é o apego, e a combinação dos dois gera sofrimento. Agora, observa dentro de você. Quantas vezes o seu sofrimento vem de querer que algo seja diferente do que é? Querer que a pessoa mude, querer que o passado tivesse sido outro, querer que a situação fosse mais leve. E enquanto isso, a mente resiste. E essa resistência cansa. Agora me diz, e se por um instante você parasse de resistir? Não de forma passiva, e não como alguém que desiste, mas como alguém que vê claramente o que é e para de lutar contra isso dentro de si. Respira, porque aqui nasce algo muito importante: aceitação. Mas não aquela aceitação mal compreendida de deixar tudo acontecer, e sim uma aceitação consciente, de parar de brigar internamente com aquilo que já aconteceu. E isso, meus discípulos, libera uma quantidade enorme de energia. Energia que antes estava presa, em conflito interno. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Quanto da sua energia hoje está sendo usada para lutar contra coisas que você não pode mudar? Pensa nisso com calma, porque às vezes não é a vida que está pesada, é a resistência que você carrega. E quando essa resistência diminui, a leveza aparece. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de carregar o peso desnecessário. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque agora a gente começa a tocar em algo ainda mais profundo. Se você consegue observar sua mente, se você consegue perceber seus padrões, se você começa a não se identificar com tudo que surge, então algo novo começa a nascer. Uma presença, uma estabilidade, uma base interna que não depende tanto do que está acontecendo fora. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com as pessoas. Porque agora, você não entra mais automaticamente no caos do outro. Você percebe, você sente, mas você não se perde. E aqui entra uma imagem que eu gosto muito de usar com meus discípulos. É como estar na margem de um rio. Antes, você caía dentro da correnteza e era levado. Agora, você observa a água passando. Os pensamentos passam, as emoções passam, as situações passam, e você permanece. Agora me diz, como seria sua vida, se você pudesse estar presente com alguém, sem absorver o estado emocional dela, sem carregar depois, sem se esgotar, apenas presente, claro, inteiro. Respira, porque isso não é teoria, isso é prática, e aos poucos, com consciência, isso se torna natural. Agora, existe um próximo passo, e ele é talvez o mais importante de todos, porque não se trata apenas de entender, nem apenas de observar, mas de abrir algo dentro de você, algo que transforma completamente a forma como você se relaciona com o outro, sem se perder, sem se fechar, e esse algo é a compaixão verdadeira.
mas não aquela que você aprendeu, e sim aquela que liberta. E é exatamente isso que a gente vai explorar no próximo bloco. Mas antes de seguir, fica com essa pergunta dentro de você. Quando você encontra alguém em sofrimento, você entra no sofrimento com ela? Ou você consegue permanecer presente, sem se afogar? Respira e observa. Perfeito. Então agora, fica comigo com um pouco mais de presença, porque o que vamos tocar aqui é o coração de tudo isso. Respira. Até aqui você começou a perceber padrões, começou a observar sua mente, começou a questionar o papel que você assumiu ao longo da vida. Mas agora, a gente precisa olhar para algo ainda mais sutil, o que você chama de compaixão. Porque muitos dos meus discípulos, e principalmente aqueles que já viveram muito, já passaram dos 40, 50 anos, chegam até mim dizendo: eu sempre fui uma pessoa boa, sempre ajudei, sempre estive presente, mas estou cansado. E quando a gente começa a olhar com mais profundidade, descobrimos algo importante. Eles não estavam praticando compaixão. Eles estavam praticando exaustão emocional com boas intenções. Percebe o peso disso? Agora me diz, qual foi o modelo de amor que você aprendeu? Talvez você aprendeu que amar é se doar sem limites, que amar é aguentar, que amar é entender tudo, suportar tudo, aceitar tudo. Mas deixa eu te mostrar algo com muita clareza. Isso não é compaixão. Isso é ausência de limite. Respira, porque aqui existe uma inversão muito importante. A verdadeira compaixão, aquela ensinada no Dharma, não te esgota. Ela não te drena. Ela não te faz desaparecer. Ela te mantém presente, mas inteiro. Agora, observa isso na prática. Quando alguém próximo a você está sofrendo, o que acontece dentro de você? Você se contrai? Você tenta resolver rapidamente? Você sente urgência? Ou você consegue apenas estar sem pressa, sem ansiedade? Essa diferença, meus discípulos, muda tudo. Porque a compaixão verdadeira não é reativa. Ela não entra em desespero. Ela não tenta consertar o outro a qualquer custo. Ela vê, compreende e permanece estável. Agora deixa eu te contar uma pequena história. Um dos meus discípulos, já com mais de 50 anos, me procurou dizendo que não aguentava mais lidar com o sofrimento constante de alguém da família. Ele dizia: eu tento ajudar, mas quanto mais eu ajudo, pior eu fico, e nada muda. Então eu fiz uma pergunta simples: quando essa pessoa sofre, você sofre junto ou você está presente com ela? Ele ficou em silêncio e depois disse: eu acho que eu entro junto. Percebe? E talvez você também faça isso. Sem perceber, você entra no estado emocional do outro e chama isso de empatia. Mas aqui está o ponto. Entrar junto não ajuda ninguém. Se uma pessoa está se afogando, você pula desesperado junto com ela, ou você mantém firmeza para poder ajudar de verdade. Respira, porque isso pode parecer óbvio, mas emocionalmente, a maioria das pessoas faz o contrário. E isso acontece porque existe algo por trás. Um medo. Medo de parecer frio. Medo de não ser suficiente. Medo de perder a conexão. Mas deixa eu te mostrar algo importante. Quando você se perde para tentar manter o outro, você não está fortalecendo a relação. Você está criando dependência. E a psicologia fala muito sobre isso. Relações baseadas em dependência emocional tendem a se tornar desequilibradas. Uma pessoa dá demais, a outra não cresce. E a neurociência mostra que quando você entra constantemente no estado emocional do outro, seu cérebro começa a confundir os limites entre eu e outro, aumentando ainda mais o desgaste. Ou seja, você se perde e o outro não evolui. Agora me diz, isso é amor? Ou é um ciclo? Respira, porque aqui nasce algo muito importante. A compaixão verdadeira não é sobre salvar, é sobre permitir. Permitir que o outro viva o próprio processo. Permitir que o outro enfrente as próprias consequências. Permitir que o outro cresça. E isso, às vezes, é desconfortável, porque envolve não interferir. Agora pensa comigo.
Quantas vezes você tentou evitar o sofrimento de alguém e acabou prolongando aquilo? Quantas vezes você quis resolver, mas no fundo, só adiou o aprendizado da pessoa? Isso não é culpa, isso é falta de clareza. E a clareza transforma. Agora, eu quero te trazer uma metáfora simples. Imagina que você está cuidando de uma planta. Se você rega demais, o que acontece? Ela apodrece. Se você não rega, ela seca. Mas quando você respeita o tempo, a necessidade, o espaço, ela cresce forte, percebe? Com as pessoas, é igual. Compaixão não é excesso. Compaixão é equilíbrio. Agora, vamos fazer algo juntos novamente. Se isso que você está ouvindo está fazendo sentido, se você está começando a perceber que talvez você tenha confundido compaixão com sacrifício durante muito tempo, então faz uma nova promessa silenciosa com você. Pode ser aí, no seu tempo, e se quiser, escreve também. Eu escolho cuidar, sem me perder. Respira. Eu escolho amar, sem carregar o que não é meu. Sente isso, porque isso não é só uma frase. É um novo posicionamento interno começando a nascer. E continua comigo, porque mais à frente a gente vai aprofundar ainda mais isso e integrar tudo em um estado de presença mais silencioso, mais estável, quase como um retorno para dentro. Agora, existe algo ainda mais profundo que a gente precisa tocar, porque até aqui falamos de comportamento, de mente, de padrões. Mas existe uma raiz por trás de tudo isso. Uma raiz que mantém você preso mesmo quando você entende tudo isso. E essa raiz é o apego. Mas não o apego que você imagina, e sim algo muito mais sutil. O apego à forma como você acredita que as pessoas deveriam ser. E quando isso não acontece, você sofre. E é exatamente isso que a gente vai começar a explorar no próximo bloco. Mas antes de seguir, fica com essa pergunta dentro de você. Quando você ajuda alguém, você está respeitando o tempo dela ou está tentando acelerar o processo para aliviar o seu próprio desconforto? Respira e observa. Perfeito. Então continua comigo, agora com ainda mais presença, porque o que vamos tocar aqui é uma das raízes mais profundas do sofrimento humano e, ao mesmo tempo, uma das portas mais silenciosas para a liberdade. Respira. Até aqui você começou a perceber que não é apenas sobre o outro, não é apenas sobre ajudar demais, nem apenas sobre se envolver emocionalmente. Existe algo por trás de tudo isso, uma expectativa silenciosa, quase invisível, mas extremamente poderosa. E deixa eu te perguntar com calma. Você já percebeu como muitas vezes o que mais te machuca não é exatamente o que a pessoa faz, mas o fato de ela não ser como você esperava? Talvez você esperava mais compreensão, mais maturidade, mais cuidado, mais reciprocidade. E quando isso não vem, algo dentro de você se frustra. Agora observa isso com atenção. Você não está apenas lidando com a pessoa. Você está lidando com a diferença entre quem ela é e quem você gostaria que ela fosse. Respira e sente o peso disso. Porque essa distância, meus discípulos, desse é onde o sofrimento cresce. E isso acontece muito, especialmente em quem já viveu bastante, em quem já construiu valores, princípios, formas de ver o mundo. Você olha para o outro e pensa, ele já deveria saber disso. Ela já deveria agir diferente. Nessa idade, isso não faz sentido. Já percebeu esses pensamentos surgindo? Isso é humano, mas também é apego. Apego a uma ideia, apego a um ideal, apego a uma versão mental da realidade. E aqui entra um dos ensinamentos mais profundos do Dharma. O sofrimento não vem da realidade, vem da resistência à realidade. Agora deixa eu te trazer isso de forma bem simples. Imagina que você está segurando uma corda e do outro lado está a vida e puxando. Quanto mais você puxa contra, mais tensão existe. Mas o que acontece se você solta? A tensão desaparece. Não porque a vida mudou, mas porque você parou de lutar contra ela. Respira
Agora traz isso para sua vida. Quantas vezes você está internamente puxando essa corda, querendo que alguém mude, querendo que uma situação seja diferente, querendo que algo do passado tivesse sido outro, e enquanto isso, a mente luta. E essa luta cansa. A psicologia fala muito sobre isso. Chama-se rigidez cognitiva, quando a mente se fixa em uma única forma de ver as coisas e sofre quando a realidade não corresponde. Que a neurociência mostra que quanto mais rígidos são os nossos padrões mentais, maior tende a ser o nível de estresse e frustração. Ou seja, não é o mundo que está pesado, é a forma como você está tentando encaixar o mundo dentro da sua expectativa. Agora me diz com sinceridade, isso já aconteceu com você? Talvez com um filho, com um parceiro, com um amigo. Você queria que aquela pessoa fosse diferente, e quanto mais você tentava, mais frustrado ficava. Percebe o ciclo? Agora deixa eu te contar uma pequena história. Um discípulo perguntou ao seu mestre: como eu faço para não me decepcionar com as pessoas? O mestre respondeu: pare de criar versões delas na sua mente. Simples, mas profundo. Porque toda decepção nasce de uma expectativa não atendida. Agora observa isso dentro de você. Quando você encontra alguém, você está realmente vendo aquela pessoa, ou está vendo a ideia que você criou sobre ela? Respira. Porque aqui começa algo muito importante. Ver o outro como ele é, sem filtros, sem projeções, sem expectativas rígidas. E isso não significa aceitar comportamentos que te machucam. Significa parar de esperar que aquilo seja diferente para que você fique em paz. Percebe a diferença? Sua paz deixa de depender da mudança do outro e passa a depender da sua clareza. E isso, meus discípulos, é libertador. Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais profunda ainda. Quantas vezes você já se decepcionou, não com o outro, mas com a imagem que você criou? Respira, porque isso muda completamente o ponto de vista. Agora, imagina como seria se você pudesse se relacionar com as pessoas sem exigir que elas preencham suas expectativas, sem precisar que elas mudem para que você esteja bem, sem depender do comportamento delas para manter sua paz. Como seria? Leve, talvez, mais simples, mais verdadeiro. E aqui entra algo essencial. Quando você solta a expectativa, você abre espaço para a compreensão. E quando a compreensão aparece, a compaixão verdadeira começa a nascer. Não aquela que tenta mudar o outro, mas aquela que entende sem se perder. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque agora a gente começa a entrar em um nível ainda mais profundo, onde não se trata mais apenas de soltar o outro, mas de soltar até mesmo a necessidade de controlar a experiência. E isso leva a uma forma de paz que não depende de circunstâncias. Mas antes de irmos para esse próximo ponto, eu quero que você faça algo simples. Leva essa pergunta com você. Talvez hoje, talvez nos próximos dias. Quando você se frustrar com alguém, para por um instante e pergunta: eu estou reagindo à pessoa ou à expectativa que eu criei sobre ela? Respira e observa o que muda, porque no próximo passo, a gente vai tocar exatamente no lugar onde essa expectativa nasce e como ela se dissolve de forma natural, sem esforço, sem luta. Continua comigo, porque agora a gente se aproxima de algo ainda mais essencial. Perfeito. Continua comigo, agora com ainda mais presença, porque o que vamos tocar aqui é quase invisível, mas está por trás de tudo. Respira. Até aqui você começou a perceber padrões, expectativas, a forma como sua mente cria histórias e como você se envolve nelas. Mas agora, eu quero te levar um pouco mais fundo, porque existe algo que sustenta tudo isso, algo que raramente é questionado, a ideia de eu. Fica em silêncio por um instante, porque essa é uma das investigações mais profundas que você pode fazer. Quando você diz, eu me importo, eu estou cansado, eu preciso ajudar. Quem é esse eu? É uma pergunta simples,
mas poderosa. E não precisa responder rápido. Só observa, porque meus discípulos, ao longo da vida, especialmente depois de muitos anos de experiências, relações, responsabilidades, você constrói uma imagem de si mesmo. Eu sou forte. Eu sou o que resolve. Eu sou o que sustenta. Eu sou o que não pode falhar. E essa imagem começa a aparecer real. Mas deixa eu te mostrar algo com calma. Essa identidade não nasceu com você. Ela foi sendo construída pelos momentos que você viveu, pelas situações que enfrentou, pelas decisões que tomou, pelas dores que carregou. Ou seja, isso não é quem você é. Isso é o que você aprendeu a ser. Respira e sente o espaço que isso abre. Porque se isso foi construído, isso também pode ser visto. E quando algo pode ser visto, ele já não te controla da mesma forma. Agora deixa eu te perguntar algo bem direto. Quem você seria se não precisasse mais ser o forte? Se não precisasse mais ser o que aguenta tudo? Se não precisasse mais ser o que resolve? Fica com isso por um instante, porque talvez uma parte de você nem saiba responder. E tudo bem, porque durante muito tempo, você viveu dentro desse papel. E quando o papel começa a se dissolver, surge um espaço desconhecido. E muitas pessoas interpretam esse espaço como vazio, como perda, como falta de direção. Mas eu quero te mostrar uma outra forma de ver isso. Esse espaço é liberdade. Liberdade de não precisar sustentar uma imagem o tempo todo. Liberdade de não reagir automaticamente. Liberdade de simplesmente estar. Agora observa, quantas das suas atitudes não vêm de quem você realmente sente, mas de quem você acredita que precisa ser. Quantas vezes você disse sim, não porque queria, mas porque isso combinava com a sua identidade. Quantas vezes você se manteve em situações apenas para manter a imagem de boa pessoa, responsável, presente. Percebe? Isso cansa, porque manter uma identidade exige esforço constante. E a neurociência explica isso de forma muito clara. Quando você age de forma desalinhada com o que realmente sente, seu cérebro entra em um estado de conflito interno, ativando áreas ligadas ao estresse e ao desgaste emocional. Ou seja, não é só psicológico, é biológico. Agora imagina o contrário. Quando você começa a agir com mais verdade, mesmo que seja desconfortável no início, algo se alinha. E esse alinhamento traz leveza. Não porque tudo fica fácil, mas porque você para de lutar contra si mesmo. Respira. Eu lembro de uma conversa com um dos meus discípulos. Ele me disse: se eu parar de ser assim, eu tenho medo de decepcionar as pessoas. E eu perguntei: e continuar sendo assim, se não está te decepcionando? Silêncio. Percebe? Às vezes, você está tentando não decepcionar o mundo e está se abandonando no processo. E isso, meus discípulos, não é sustentável. Agora deixa eu te trazer uma imagem simples. É como usar uma máscara por muito tempo. No começo, ela parece natural, mas com o tempo, ela começa a pesar. E chega um ponto em que você nem lembra mais como era seu rosto sem ela. Mas o rosto ainda está lá, só precisa ser revelado. Respira. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque agora a gente começa a tocar em algo ainda mais essencial. Se você não é a sua identidade, se você não é os seus pensamentos, se você não é os seus padrões, então, o que permanece? Fica com essa pergunta. Não tenta responder com a mente. Só sente. Porque existe algo em você que observa tudo isso, que percebe os pensamentos, que percebe as emoções, que percebe os padrões. E esse algo não está cansado, não está sobrecarregado, não está preso. Ele apenas observa. E quanto mais você se aproxima desse lugar, menos você se perde no resto. A psicologia chama isso de self-observador e práticas contemplativas chamam de consciência. Não importa o nome, o importante é a experiência. Agora me diz,
Você consegue perceber, neste exato momento, que existe uma parte de você observando tudo isso? Respira, porque é a partir daqui que uma mudança real começa. Não pela força, não pelo controle, mas pela clareza. E quando essa clareza se aprofunda, os padrões começam a se soltar naturalmente, sem luta, sem esforço. Agora, no próximo passo, a gente vai começar a integrar tudo isso de forma mais prática, mais direta, mais aplicável no seu dia a dia, nas suas relações, nos momentos em que você normalmente se perderia. Mas antes de seguir, fica com essa pergunta ecoando aí dentro. Se você não precisasse mais sustentar nenhuma imagem de si mesmo, quem você permitiria ser? Respira e observa. Perfeito. Então continua comigo. Agora a gente começa a trazer tudo isso para o chão da vida real, para aqueles momentos simples, cotidianos, onde de fato tudo isso acontece. Respira, porque entender é importante, mas viver isso é o que transforma. Até aqui você percebeu padrões, identidade, expectativas, mente, consciência, mas agora eu quero te mostrar como isso aparece, ali, no dia a dia, quando ninguém está olhando, quando tudo parece automático. Deixa eu te perguntar, o que acontece dentro de você, naquele exato momento em que alguém começa a reclamar, a descarregar problemas, a trazer uma carga emocional pesada? Você percebe? Ou você já entra automaticamente? Porque esse momento, meus discípulos, é o ponto de virada. Eu já observei isso muitas vezes, em mim e nos meus alunos, especialmente em pessoas que já viveram bastante, que já assumiram muitos papéis, que já se acostumaram a ser o apoio dos outros. A cena é sempre parecida. Alguém começa a falar e, em poucos segundos, você já está envolvido. Seu corpo muda, sua respiração muda, sua mente começa a buscar soluções. Você já começa a carregar aquilo. Mas agora, com tudo o que você já começou a perceber, existe uma nova possibilidade, um pequeno espaço. E nesse espaço, você pode fazer algo diferente. Agora presta atenção nisso, porque isso é prática. Na próxima vez que alguém vier com um problema, não faça nada imediatamente. Não responda no automático. Não tente resolver. Só escuta, mas escuta de verdade, sem entrar, sem absorver, sem correr para consertar. Só observa o que acontece dentro de você enquanto a pessoa fala. Existe tensão, existe urgência, existe vontade de interromper e dar uma solução? Percebe? Esse movimento interno é o seu padrão. E só de você observar, sem agir automaticamente, você já está quebrando esse ciclo. A psicologia chama isso de interrupção de padrão. E a neurociência mostra que esse simples ato de pausar reduz a reatividade emocional e cria novas possibilidades de resposta. Ou seja, você começa a sair do modo automático. Agora deixa eu te dar uma imagem bem simples. É como se antes você fosse puxado por um fio invisível. Alguém falava, e você já ia junto. Agora, esse fio ainda existe, mas você consegue ver. E quando você vê, você pode escolher não ser puxado. Respira. Agora, deixa eu te perguntar algo importante. Você já percebeu como algumas conversas te deixam pesado e outras não? O que muda não é só a pessoa, é o quanto você se envolve. E isso é algo que você pode começar a regular. Agora, isso não significa ser frio, distante, indiferente. Pelo contrário, significa estar mais presente, só que com clareza. Agora imagina essa cena. Alguém fala com você, desabafa, expressa dor e você está ali, presente, ouvindo, mas sem se perder, sem carregar depois, sem levar aquilo para casa, sem reviver aquilo horas depois. Percebe o nível de liberdade disso? Isso é compaixão madura. Agora deixa eu te contar algo que aconteceu com um dos meus discípulos. Ele me disse que começou a praticar exatamente isso, apenas ouvir, sem tentar resolver tudo.
E algo interessante aconteceu. As pessoas começaram a falar menos com ele sobre certos problemas. Sabe por quê? Porque ele deixou de alimentar o ciclo. Percebe? Quando você não entra no padrão, o padrão começa a se dissolver. E isso pode parecer estranho no começo, porque você estava acostumado a ser o ponto de apoio. Mas aqui vai uma pergunta importante. Você quer ser apoio ou quer ser presença? Respira, porque apoio muitas vezes cria dependência, mas presença cria consciência. Agora observa isso com calma. Quando você resolve tudo para alguém, você tira dela a oportunidade de crescer. Mas quando você está presente, sem invadir, sem controlar, você permite que ela encontre o próprio caminho. E isso, meus discípulos, é uma forma muito mais profunda de ajudar. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque agora a gente começa a integrar isso de uma forma ainda mais prática, em momentos onde o impulso é mais forte, em situações onde você normalmente se perderia. Agora pensa comigo, aquele momento em que alguém te pede algo e você sente que não quer, mas mesmo assim diz sim. Esse é um dos pontos mais importantes. Antes de responder, pausa, respira e se pergunta: se eu disser sim agora, estou sendo verdadeiro ou estou mantendo um padrão? Fica nesse espaço, mesmo que por poucos segundos, porque esse pequeno intervalo tem o poder de mudar completamente a sua resposta. E com o tempo, isso começa a se tornar natural. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes você disse sim e depois ficou pesado, cansado, irritado, até ressentido? Percebe? Isso não veio da situação, veio do desalinhamento. Agora imagina o contrário. Você diz não com calma e com clareza, sem agressividade, e segue leve. Isso é liberdade. E sim, no começo pode ser desconfortável, mas esse desconforto não é errado. É apenas o seu sistema se ajustando a algo novo. A neurociência mostra que qualquer mudança de padrão gera resistência inicial, porque o cérebro prefere o conhecido, mesmo que seja desgastante. Mas com repetição, isso muda. Agora, a gente está chegando em um ponto importante da nossa jornada juntos, porque tudo isso que você começou a perceber não é só para entender, é para sentir. E mais à frente, a gente vai integrar tudo isso de uma forma ainda mais profunda, em um estado de presença, de relaxamento, quase como um retorno para dentro, onde você não apenas compreende, mas experimenta. Mas antes de seguir, eu quero que você leve algo simples para o seu dia de hoje. Em uma única interação, apenas uma, observe mais e reaja menos. Só isso. E no final do dia, pergunta para si mesmo: o que mudou quando eu não entrei automaticamente? Respira, porque no próximo passo, a gente vai tocar em algo ainda mais profundo, algo que sustenta essa liberdade, mesmo quando tudo ao redor está instável. Continua comigo. Estamos chegando em um lugar muito especial. Perfeito. Continua comigo, porque agora a gente entra em um ponto ainda mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso do que parece. Respira. Até aqui você começou a perceber como agir diferente, como pausar, como observar, como não entrar automaticamente. Mas existe algo que sustenta tudo isso quando a situação fica mais intensa, a sua estabilidade interna. Porque é fácil manter clareza quando tudo está tranquilo. Mas e quando alguém levanta o tom? Quando alguém te acusa? Quando alguém tenta te puxar emocionalmente? É aí que o verdadeiro trabalho começa. Agora me diz com sinceridade, quando alguém reage de forma intensa com você, o que acontece dentro de você? Seu corpo se contrai, sua mente acelera, você sente vontade de se defender, de explicar, de reagir? Percebe? Isso acontece antes de qualquer decisão consciente. É automático. E a neurociência explica isso de forma muito clara. Quando você percebe uma ameaça, e aqui não precisa ser uma ameaça física, pode ser apenas uma tensão emocional, o seu sistema nervoso ativa um estado de defesa, luta, fuga ou congelamento.
E nesse momento, você deixa de responder com clareza e começa a reagir por sobrevivência emocional. Agora, fica comigo, porque o que eu vou te mostrar agora muda completamente esse jogo. Você não precisa eliminar essa reação. Você precisa reconhecer ela. No exato momento em que ela começa, respira, porque existe um ponto muito sutil, quase imperceptível, entre o estímulo e a sua reação. E quando você começa a perceber esse ponto, algo novo aparece: espaço. Agora imagina isso. Alguém fala algo que antes te afetaria profundamente, e você sente o impulso surgindo, mas ao invés de reagir imediatamente, você percebe, só percebe. E nesse perceber, já existe uma pequena distância. E essa distância é liberdade. Eu lembro de uma situação com um dos meus discípulos. Ele me contou que pela primeira vez conseguiu perceber a raiva surgindo antes de agir. Ele disse: "Foi estranho. Eu senti tudo, mas não fui levado." Olha a diferença. Sentir sem ser arrastado. Isso é estabilidade. Agora deixa eu te trazer uma metáfora simples. É como estar em um mar agitado. Antes, você era levado pelas ondas. Agora, você ainda sente o movimento, mas não se afoga. Respira. E isso não vem de controle, vem de presença. A psicologia chama isso de regulação emocional consciente. E a neurociência mostra que, quando você reconhece uma emoção sem reagir automaticamente, você reduz a ativação da amígdala e fortalece áreas do cérebro ligadas à clareza e ao equilíbrio. Ou seja, você não elimina a emoção, mas deixa de ser dominado por ela. Agora me diz, como seria sua vida se você pudesse passar por momentos difíceis sem perder a si mesmo, sem sair do centro, sem carregar aquilo depois? Respira, porque isso não é algo distante. Isso começa em pequenos momentos. Agora pensa comigo. A próxima vez que alguém falar algo que normalmente te afetaria, você não precisa responder na hora. Você pode pausar. Você pode respirar. Você pode simplesmente dizer: "Eu preciso de um momento." Percebe o poder disso? Você está quebrando um ciclo de anos com um simples espaço. Agora, eu quero te fazer uma pergunta importante. Quantas das suas reações, ao longo da vida, realmente foram escolhas? E quantas foram apenas respostas automáticas? Fica com isso, porque quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a assumir o controle da sua própria experiência, e não no sentido de controlar tudo, mas no sentido de não ser mais controlado por tudo. Vocês estão compreendendo meus princípios até aqui? Porque agora a gente começa a tocar em algo ainda mais profundo. Não é só sobre reagir menos, é sobre não carregar depois. Porque muitas vezes, o momento passa, mas a mente continua. Revive, analisa, repete. E quando você percebe, já está de novo dentro daquilo. Agora deixa eu te mostrar algo muito simples. Depois de uma situação, para por um instante. Fecha os olhos se puder e observa seu corpo. Onde está a tensão? No peito? No estômago? Nos ombros? Respira nesse lugar, sem tentar mudar. Só sente. Porque muitas vezes, o que você chama de problema já virou apenas uma sensação no corpo. Mas você continua alimentando com pensamentos. E quando você volta para o corpo, você começa a soltar. Isso é prática. Simples, mas profunda. Agora me diz, você já percebeu como às vezes, depois de um tempo, aquela situação que parecia tão grande, simplesmente perde força? O que mudou? A situação ou a forma como você se relacionou com ela? Respira, porque isso mostra algo essencial. Nada é tão fixo quanto parece. Tudo muda, inclusive o que você sente. E quando você começa a confiar nisso, você para de se desesperar tanto nos momentos difíceis. Agora, a gente está chegando perto de um ponto muito especial, porque tudo isso que você começou a perceber, mente, padrões, identidade, presença, reação,
Tudo isso vai começar a se integrar de uma forma mais profunda, não só no entendimento, mas na experiência direta. Mais à frente, a gente vai entrar em um estado mais silencioso, onde você vai poder sentir isso de forma mais clara, quase como se estivesse voltando para casa dentro de você. Mas antes de seguir, fica com essa pergunta. Quando uma emoção surge em você, você vira ela ou você consegue observar ela? Respira e observa, porque no próximo passo, a gente vai começar a unir tudo isso em algo ainda mais essencial. Perfeito. Então agora, continua comigo, mas de uma forma um pouco diferente. Até aqui, você compreendeu, refletiu, questionou, começou a enxergar padrões que talvez tenham te acompanhado por anos. Agora, é o momento de sentir. Respira, porque tudo isso que falamos não é para ficar só na mente, é para descer para o corpo, para a experiência direta. Então, se puder, ajusta sua postura, não precisa fazer nada complexo, apenas se permita ficar confortável, com a coluna levemente ereta, mas sem rigidez. E por um instante, fecha os olhos, se for possível. Respira, inspira pelo nariz, devagar, e solta pela boca, sem pressa. Mais uma vez. Inspira e solta. Agora deixa a respiração seguir no seu ritmo natural, sem controlar, sem forçar. Apenas observa. Percebe o ar entrando, percebe o ar saindo. E enquanto você respira, vai trazendo a sua atenção para o seu corpo. Sente o peso do seu corpo apoiado. Sente o contato com a cadeira, com o chão. Percebe seus ombros. Se houver tensão, não tenta mudar, só percebe. Agora, lentamente, traz à mente alguém que de alguma forma tem drenado sua energia, sem julgar, sem analisar. Apenas observa o que surge, percebe o que acontece no seu corpo. Existe contração? Existe desconforto? Existe peso? Respira. E agora, ao invés de entrar nessa emoção, apenas observa, como se você estivesse olhando para essa sensação de fora, sem se misturar, sem se perder, apenas presente. Agora, silenciosamente, repete dentro de você: eu vejo o seu sofrimento. Sem pressa. Sente isso, mas eu não preciso carregá-lo. Respira, percebe o espaço que começa a surgir. Você não está rejeitando, você não está se fechando, você está apenas deixando de absorver. Agora, imagina que existe uma linha suave entre você e essa pessoa, uma linha de consciência, e tudo aquilo que não pertence a você começa, lentamente, a retornar, sem esforço, sem conflito, apenas voltando ao seu lugar de origem. Respira e sente o seu corpo, talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais silencioso. Agora, leva a atenção para o centro do seu peito e, por um instante, permite surgir uma sensação de gentileza, não só para o outro, mas para você. Silenciosamente, repete: eu posso me importar sem me perder. Respira. Eu posso amar sem carregar. Sente isso. Agora, fica em silêncio por alguns segundos, só respirando, só estando. E percebe, existe algo em você que não está pesado, que não está cansado, que não está preso. Algo que apenas observa, algo que apenas está. E quanto mais você retorna para esse lugar, menos você se perde no resto. Respira. Agora, bem devagar, começa a trazer a atenção de volta. Percebe seu corpo novamente, o ambiente ao seu redor, os sons, sem pressa. E quando estiver pronto, pode abrir os olhos, mantendo essa sensação, mesmo que sutil. Agora me diz, como você se sente? Percebe a diferença? Isso, meus discípulos, não é algo distante. É algo que você pode acessar, sempre que lembrar de voltar. Vocês estão compreendendo meus princípios, não só na mente, mas agora.
na experiência. Porque é aqui que tudo começa a se integrar de verdade. E a partir desse ponto, a gente vai caminhar para o encerramento, amarrando tudo isso de uma forma clara, simples e profundamente libertadora. Mas antes de seguir, fica com isso. Você não precisa carregar, você só precisa estar presente. Respira e observa. Perfeito. Então fica comigo até o final, porque agora a gente vai fechar esse ciclo com clareza, com leveza e, principalmente, com verdade. Respira. Ao longo dessa jornada, você começou com uma pergunta simples, mas poderosa. Por que certas pessoas drenam a sua energia? E, aos poucos, você foi percebendo que não era apenas sobre elas. Era sobre padrões, sobre a forma como você se envolve, sobre a maneira como a sua mente cria histórias, expectativas, identidades. Você viu que muitas vezes, aquilo que você chamava de amor era, na verdade, apego. Que aquilo que você chamava de compaixão era, muitas vezes, falta de limite. E que, sem perceber, você foi se colocando em papéis, o forte, o que resolve, o que sustenta. Mas agora, algo mudou. Talvez de forma sutil, talvez ainda silenciosa. Mas você começou a ver. E quando você vê, você já não é mais o mesmo. Respira. Você percebeu que nem toda dor que você sente é sua. Que você pode estar presente, sem se perder. Que você pode ajudar, sem carregar. Que você pode amar, sem se abandonar. E isso, meus discípulos, é liberdade. Não uma liberdade distante, mas uma liberdade prática, vivida nos pequenos momentos, quando você pausa, quando você observa, quando você escolhe não entrar no automático. Agora, leva isso com você, para suas relações, para suas conversas, para aqueles momentos em que antes você se perderia. E lembra, você não precisa reagir a tudo, você não precisa resolver tudo, você não precisa carregar tudo. Respira. Existe algo em você que já é completo, que não precisa se provar, que não precisa se desgastar para ser aceito. E quanto mais você retorna para esse lugar, mais leve a vida se torna. Agora, antes de encerrar, eu quero te convidar para um pequeno gesto. Se isso fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu nessas palavras, então escreve aqui embaixo: eu deixo ir o que não me pertence. Sem pressa, sente o peso dessa decisão, porque isso não é só um comentário, é um posicionamento interno. E se você conhece alguém que talvez esteja vivendo isso, alguém que carrega demais, que se perde tentando cuidar de tudo, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única mensagem, no momento certo, pode mudar a forma como alguém vê a própria vida. E se esse conteúdo te trouxe clareza, te trouxe um pouco mais de paz, se inscreve no canal, porque esse é um espaço para quem quer entender a mente, aprofundar a consciência e viver com mais leveza. E se aparecer o botão de like, deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas, que talvez estejam exatamente onde você já esteve. Agora, antes de ir, faz algo simples por você hoje. Cuida de você. Dá um tempo para a sua mente. Respira com presença. Caminha um pouco. Se desconecta do excesso. E lembra, você não precisa carregar o mundo para ser uma boa pessoa. Você só precisa estar inteiro. Respira. E segue com mais leveza. Eu te vejo no próximo encontro.